Esse era o seu estado de erro. 1 Pedro 1. O que Deus fez? Cristo me amou, mesmo assim, e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador, me transformou. Pronto. Então eu era um perdido pecador, mas o Deus que é bendito e Pai do Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, me amou, me livrou, o seu imenso amor me transformou. Presta atenção. Deus resolveu em Jesus não só o problema da nossa culpa do pecado, mas Ele resolveu o problema da nossa escravidão do pecado. Ele me transformou. E agora? Transformado, você vai falar o quê? Última estrofe. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fruir a salvação. Só isso, obrigado. Abra a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro capítulo 2, apenas o verso 1. A santidade, irmãos, nasce da esperança. A santidade é uma resposta ao que Cristo fez em mim. Foi seu amor, foi seu poder que me transformou. Agora, quero outra vida viver. Eu já não sou mais quem eu era. Essa metanoia, essa mudança, nasce da esperança em 1 Pedro. Agora o capítulo 2, ele diz, verso 1, portanto, despojando-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, como cantamos aqui, poder do Espírito Santo, enche-nos. Nossas mãos queremos levantar para te adorar, Espírito Santo, que é Deus, enche-nos, porque somente agora, cheios do Espírito Santo, conseguiremos despojar-nos da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja e da maledicência.
nos ajude, como cantamos, uma nova vida viver. Ir aos perdidos dizer isso, olha para mim, Cristo me transformou. Ajude a mim e meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o texto diante de nós expressa um princípio central da teologia de Pedro. A regeneração ocorrida no capítulo 1 necessariamente conduz à santificação. Essa ordem de salutes, para quem gosta de termo teológico aí. Aquele que ele chamou, escolheu, chamou, justificou, santificou e glorificou. Então, o princípio central não só da teologia dessa carta, mas de todo o pensamento da teologia reformada, não só na Holanda, mas também que veio dos Países Baixos e chegou até nós, é que a regeneração conduz à santificação. Quem nasceu de novo não é mais a mesma pessoa. E aqui o apóstolo Pedro, falando do nosso contexto remoto, ele não propõe um ideal espiritual ético, um ideal espiritual elevado para poucos, como faziam os gnósticos. O que Pedro propõe e descreve é a consequência inevitável da obra do Espírito Santo, soberana de Deus no poder da ressurreição na vida dos santos. É isso que ele vai propor agora. Por isso que ele começa com um portanto, agora, já que, aos santos. Essa palavra não cabe nessa carta, cabe a nenhum leitor que não seja o peregrino ou o forasteiro. Daí essa ideia do, portanto, conectar diretamente esse verso a 1 Pedro 1, 22 e 25, você pode ler com o pastor? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a Escritura, a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. Toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca a erva e cai a sua flor. A palavra de Yahvé, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Assim sendo, despojai-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências. Quem faz isso são os filhos da obediência. Aqueles que foram purificados, aqueles que foram regenerados, que nasceram de novo, os forasteiros que foram alcançados pela palavra viva que é Cristo, agora são chamados a viver em coerência com essa nova identidade. Ele mudou minha identidade. Eu sou um sem nome, por enquanto. Eu sou um cristão, um seguidor de Jesus. Eu era o fulano, filho de Beltrano, agora não. Agora eu nasci do alto, de uma semente incorruptível. E o meu novo nome está no céu. Nem eu sei qual é. Se você lembra bem, a confissão de fé de Westminster, a quem prescrevemos, afirma que os que são regenerados, que nasceram de novo, os forasteiros deste mundo, eles têm o domínio do pecado progressivamente, sendo destruído progressivamente em seus desejos, progressivamente, cada vez mais mortificados progressivamente. Capítulo 13 da primeira parte da confissão. Não é um ato instantâneo. Isso é mentiroso que fala isso. Eu sou santo, eu morri, não sou mais quem eu sou.
mas eu não sou quem eu devo ser. Eu estou sendo feito à imagem de Cristo. Progressivamente, sem parar, numa obra dia e noite. Até o dia de Cristo eu estarei pronto. E Ele usa todas as ferramentas, inclusive o sofrimento. O sofrimento é para dar uma andada na obra. O sofrimento é, você está sendo santificado, o sofrimento faz, joga a gente lá para frente, dá uma adiantada na obra. Não é? Daí Pedro não conduziu o seu leitor ao legalismo. Pedro quer conduzir o seu leitor, que é um regenerado, à santificação evangélica, oriunda do Evangelho, da Boa Nova, que só Deus opera e que o crente responde. Assim, primeira coisa que ele nos ensina nessa proposição é: agora nascidos de novo, agora como filhos da obediência, a resposta: eu, o perdido pecador, agora despojai-vos. Eu já falei essa ideia do despojar, né, a ideia do remover, lança fora o fermento, é a ideia de despojar. É a figura de uma roupa suja. Eu preciso tirar essa roupa suja. Contudo, essa imagem aponta também para uma ação de consciência. Eu sei que essa roupa é suja, por isso eu despojo. E essa atitude é contínua. Afinal de contas, ninguém tira roupa suja só um dia. Por quê? Porque todo dia ela suja no pecado. Todo dia eu tenho que despojá-la. Só que cada dia mais, menos roupas eu vou despojando, porque aqui e ali elas permanecem brancas. Mas eu vou despojando. Então esse verbo traz consigo uma ação consciente, que o legalismo não te dá, e contínua. A santificação, igreja, não é apenas evitar o pecado, mas é rejeitar o pecado. Eu rejeito, e isso dá trabalho, porque essa praga está em nós. Porque evitá-lo, eu posso até evitá-lo. Né? O fariseu andava, quanto mais supercílios abertos, mais santos eram tidos. Porque quando eles saíam às ruas, acredite se quiser, eles fechavam os olhos. E aí eles batiam nas colunas, nas paredes e abriam o supercílio. Ao ver um fariseu todo remendado, a gente dizia: uau, que homem santo. Isso é legalismo. Eu evito o pecado, mas ao mesmo tempo eu rejeito o pecado. Isso é despojar. Quem pode fazer isso? Só santo. Como que alguém teria esse poder se não fosse pelo Espírito Santo? Por isso eu abro um parênteses, tem membro de igreja que nunca nasceu de novo, porque ele é membro, ele é da ata, tem 40 anos que ele vem aqui, mas ele vai aonde? Na missa? Só veio cá a vida inteira, ué. Mas nunca nasceu de novo, ele vai morrer e vai para o inferno. Porque ele não entendeu que é o Evangelho que introjeta essa consciência do Evangelho em mim. Agora eu quero, mas não faço. Aí a segunda vez o meu quero já é mais fraco, eu não faço. Aí aquele quero vai ficando mais fraco, eu não faço. Aí de vez em quando eu faço, aí ele fortalece de novo. Aí eu volto para o cacete. Agora eu não faço. Eu não faço.
no poder do Espírito Santo, eu não faço. E essa luta só existe no coração de quem tem o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo, faz. Feliz. Consciência limpa. Glória a Deus pelo Espírito Santo. João Calvino dizia a respeito desse texto que ninguém pode revestir-se de Cristo sem antes despojar-vos da carne. E só é possível fazer isso por obra do Espírito Santo. Fecha aspas. Um outro autor sistemático que a turma gosta, o Herman Bavinck, acrescenta que a graça que justifica o eleito é a mesma graça que promove a sua nova vida e a exige. Então Deus é tão bom que quando Ele exige algo, Ele deu. Então a graça diz, despojai-vos. Aí ela mesma vai lá e tira o pecado da gente. Essa é a nossa diferença. Nós acreditamos que fazemos. É nossa responsabilidade. Despoje-se. Mas quando eu faço, eu sei que não foi eu. Foi o Espírito Santo em mim. Isso é coisa de doido. Né? Como ninguém mantém roupa contaminada após sair de um ambiente impuro. Você lembra de Chernobyl? Quem assistiu a série, eles entravam lá, ao saírem dali, todos tiravam aquelas roupas e despojavam daquilo. O cristão não continua a vestir-se com pecados incompatíveis com a sua nova condição. É por isso que eles causam-lhe tristeza, que antigamente não causava. Esse é o efeito do Espírito Santo em nós. E isso gera, com certeza, uma crise. Não é? É uma crise, porque até quando eu vou ter que tirar, vestir a nova, tirar a velha, até morrer. Porque a praga da velha só morre definitivamente quando esse corpo morrer. Até lá, vamos embora. Despoje do velho, vista-se do novo, todo dia. Muitas vezes nós toleramos atitudes internas e negamos as externas. Esse é o legalismo. Não cobre nada, não. Tira para Jesus nos curar. Porque o negócio não está fora. O negócio está dentro. A santidade bíblica, ela é de dentro para fora. O legalismo é de fora que tampa o que está dentro. Por isso que Jesus fala que eles são sepulcros, muito bonitinhos. Mas se abrir, nossa, ninguém fica perto. É só podridão. Por isso que o legalista precisa de cargo. Porque no cargo ele veste paletó, põe toga. O cargo, na maioria das vezes, ele cobre isso. Toma cuidado com isso. Eu acho bonito aquele milagre do leproso. Os fariseus, com seus legalismos, tinham um sino que dava para a turma do leproso, quando ia atravessar Jerusalém, ia tocando assim, leproso, leproso, leproso. O leproso, ele contaminava as pessoas. Então as pessoas iam correndo, enquanto eles passavam com aquelas roupas horrorosas, cobrindo as suas feridas. E um deles encontra Jesus. E quando Jesus vê o sino anunciando o leproso, ele não sai. Ele para diante do leproso. E pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Os discípulos vazou, não sou bom. Ele falou assim,
Se o senhor quiser, o senhor pode me tocar. Ele tirou a capa. Lepra para todo lado. Jesus falou, eu quero. Tocou nele. E a legislação judaica dizia que ao tocar o leproso, a lepra contaminava o santo. Aí Jesus está dizendo, não, comigo é a minha santidade que contamina o leproso. É assim que ele faz com a gente, quando ele toca a gente. Não é a nossa lepra que passa para ele, é a santidade dele que passa para nós. E aí ele diz, vá lá no sacerdote, para que o mesmo que te atestou como leproso, vai ter que te atestar como curado. Não tampa sua lepra, não. Seja um leproso a caminho da santidade. Sou um leproso a caminho de um lugar onde ela não mais alcançará meu corpo mortal. E até lá eu vou me despojar dela quantas vezes preciso for, até minha morte. Pelo poder do Espírito Santo. De dentro para fora. A outra coisa que aprendemos no texto, ele diz, despojáveis, portanto, do quê? Aí ele vai citar alguns. O primeiro deles é a maldade, é o que na língua grega é o kakia. A malícia. Essa ideia do kakia é o prazer secreto em ver o outro se diminuir. É o que Almeida chama de maldade. É essa ideia de malícia deliberada. Ele está dizendo, tira isso. Tira o prazer do coração que ninguém vê em ver o outro ser diminuído enquanto você cresce. Ele está dizendo, despoja disso. Contar para vocês, em ambiente eclesiástico, refinados, esse é o pecado clássico. Mas está tudo disfarçado. É o kakia. É uma malícia deliberada, aonde eu tenho um prazer secreto em ver o outro ser diminuído, em detrimento do meu crescimento e do meu status. Afinal de contas, eu sou pastor aqui há 10 anos. Eu falo para vocês que fácil é largar de beber. Difícil é arrancar o caquia da alma. Rapaz, isso é difícil demais. Eu ter prazer no crescimento do outro. E que para isso eu me diminuo. Eu passo para ele o cargo. O Lucas dá a baqueta para o outro. Por quê? Porque eu nasci de novo. O que antes para mim era lucro, agora é esterco. Mas ele ainda fala do outro pecado que é dolos. Daí que vem a palavra dolo. Que ele traduz aqui por engano. Aqui é dolo. É o pecado mais perigoso. É aquele que aprende a falar de forma piedosa, como uma ponte bonita, mas que se o engenheiro olhar por baixo, ele manda todo mundo correr, porque ela está caindo. John Owen, ao olhar esse termo do engano, que é uma duplicidade espiritual, esse engano aqui, ele carrega dois sentidos, né, no mesmo verbo, no mesmo substantivo. O primeiro é a ideia da ponte bonita. O segundo é a ideia de apresentar essa ponte bonita com muita eloquência e piedade. Contudo, ao virar do avesso, de dentro, ela está ruindo.
e ela vai matar muita gente. O pecado mais perigoso é aquele que aprende a falar piedosamente. Cuidado com o pecado que fala piedosamente. Um bom fofoqueiro se encaixa aqui. Oh, meu irmão, graça e paz. Aí o outro fofoqueiro responde amém. Aí ele fala, eu queria te falar uma coisa, mas assim, ó, sofri essa noite com isso. Sofreu nada. Aí ele expõe o outro com piedade. Uau! Daí não podia vir outro. A escritura é perfeita, ela vai casando. É impressionante como que Pedro opta por isso aqui. É por isso que muitos acham que ele teve o amanuense top, porque o cara trabalha 3 termos, que é kakia, dolos, para chegar no hipócrisis, que é quem faz isso. Ferguson diz que é possível aparecer espiritualmente vivo, mas ser morto. E isso pode ser chamado de maldade, piedade, prática dos hipócritas, que são os hipócritas, que tem a ver com a palavra máscara. Nas festas gregas, eles usavam muitas máscaras, molduras. Aquelas molduras eram chamadas de hipócritas, principalmente apresentações de teatro, para esconder o personagem, para esconder o ator que estava ali, e apresentar somente o personagem. É de lá que o grego clássico toma essa palavra para dizer que dentro das igrejas, dentro dos peregrinos e dentro daqueles que são chamados santos, existem aqueles que têm cara de vivos, mas estão mortos, não nasceram de novo. Eu me lembro de uma igreja de Apocalipse muito bem sucedida, que Jesus chega a dizer, vocês têm cara de vivos, são elogiados por todos, mas são mortos. Cuidado que mesmo nós, nascidos de novo, podemos ser atingidos por esse veneno da hipocrisia, do pecado que fala bonito, da ortodoxia que me eleva em detrimento do outro que não entende nem o que eu estou falando. Isso não é o Evangelho. Tá bom? E depois ele vai chegar na inveja, que é o famoso prótonos. O Danilo ficou 2 domingos aí, parece que falando de inveja, né? É a tristeza pelo bem do outro. É a melhor definição que tem no dicionário grego. Inveja é tristeza pelo bem do outro. É tristeza mesmo pelo bem do outro. Não vem me dar notícia boa não, porque me dá mal-estar. Alguém conhece gente assim? É beber veneno esperando que o outro morra. Isso é inveja. Vou tomar um furadão aqui e o João vai morrer. Não, a inveja é autodestrutora, né? Destrutiva, desculpa. Santo Agostinho dizia que a inveja entristece com a graça do outro. O invejoso não gosta muito de graça. Vai dar uma notícia boa para uma maledicente para você ver a reação dele. É amarelo. Mas dá uma notícia ruim para o invejoso. Porque aquilo faz bem para ele. Olha o nível que a gente chega. E por último, e não menos letal, são os catalaias. Os catalaias são chamados de maledicente. O Catecismo Maior dá um nome para eles, que é os fofoqueiros. E estudamos isso também porque está ligado à inveja. É um pecado que está ligado muito à inveja. O Catecismo Maior, que nós estamos estudando, ensina que nós devemos preservar o bem e o bom nome do próximo.
correr e cercar o nome do meu irmão. Porque palavras são como penas ao vento, você não ajunta mais. Por isso que nós temos que guardar a nossa língua. E quando eu ouvir o nome do meu irmão legítimo, dentro de uma calúnia, eu pulo e guardo o nome do meu irmão. A maledicência tem um efeito não só então ativo, mas também passivo, de proteção. O verdadeiro amigo faz isso. Ele protege o outro enquanto ele está longe. Eu louvo a Deus, eu tenho muitos amigos. E eu vou concluir dizendo primeiro a base bíblica dessa exortação a partir dos dois últimos, das últimas duas linhas. A primeira delas é que Pedro não propõe moralismo. Volta um slide para o papai, filha. Não, o próximo. Aí, volta. Aí, fica aí. Pedro não propõe moralismo nesse texto. Tudo isso é possível porque os leitores nasceram de novo. Louis Berkhoff, ao ler esse texto, ele diz assim, a santificação é a continuação da obra iniciada no novo nascimento. Está acontecendo. Por isso que nesse processo eu vou despojando desses negócios que me embaraçam. Confissão belga declara que a verdadeira fé dos forasteiros jamais é estéril. Falei isso para Elias agora ali, não foi, Elias? Orando, ela nunca é estéril, nunca. A fé do verdadeiro peregrino nunca é estéril. Ela sempre está produzindo, muito ou pouco. Agora eu quero algumas conclusões que vocês leem comigo para a gente terminar. A primeira, vamos ler juntos? A igreja cresce não apenas pelo que acrescenta, mas pelo que remove. Presta atenção nisso. A igreja visível, ela cresce, não é só por quem a gente recebe, é por quem a gente remove do nosso meio. Você faz ela crescer. Jesus falou, tira o fermento aí do meio. Porque o fermento ruim, ele vai contaminando quando vocês pensarem que não, vocês perderam a massa inteira. Então a igreja cresce não pelo que é acrescentado somente, mas também por aquilo que ela remove dela. Falando de indivíduos, a mesma coisa. Eu cresço não só quando eu aprendo ou eu adquiro dons e talentos, mas é quando eu tiro aquilo de mim que não agrada a Deus. Eu estou crescendo. Tá bom? Volta. Onde há nova vida, há mortificação contínua. Contínua. O que mais? Vamos lá, aplicações pessoais para mim e para você hoje em dia. Primeira, vamos ler juntos? Examine, Alex, pecados socialmente aceitáveis. A maledicência é uma delas. Você está na internet aí, só tem isso. O tempo inteiro. Um lenhando o outro. Rejeite a separação entre ortodoxia e santidade ou prática. Isso aqui é terrível na igreja presbiteriana. Ela é conhecida por ser uma igreja ortodoxa. Você tinha que estar na escola dominical hoje. Eu vou te dar uma notícia. Quanto mais a gente sabe, mais cacete virá sobre nós no juízo. Você é ortodoxo, sabe muito, mais barba de boi. Está sendo lidado. Mas a Escritura diz que também vai ser cobrado na mesma medida. Então talvez aquele irmãozinho analfabeto e cego vai ser muito mais feliz no juízo do que os grandes ortodoxos. Por isso que quanto mais eu conheço de Cristo, mais aquilo tem que me afundar na humildade e no pó. Senão serve para quê? Terceiro, juntos, viva a santificação como o quê?
Senão não adianta. O negócio de vir impor, você agora não pode mais fazer isso. Quem anda tocado é porco. A fé reformada, a primeira coisa que ela ganha é a consciência. Reagan dizia, fé é consciência desacorrentada. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que faz. Isso é reforma. Então, a minha santificação, ela é resposta grata àquilo que Ele fez a esse perdido pecador. E nunca uma imposição ética cristã para que eu seja aceito pelo meio. Estou fora, já passei dessa. Não quero ser aceito pelo meio. Quero ser conhecido como o pior dos pecadores, o menor dos homens. Como diz o meu manão Estênio Márcios, na canção mais linda que eu vi na vida. Antes dele cantar o tapeceiro, ele diz, eu sou um pecador perdoado. Aí ele canta o tapeceiro. Eu só quero ser isso. Um pecador perdoado. Você quer ser o quê? Qual o cargo que você quer ser conhecido no céu? Você quer chamar lá como? Diácono? Diácono João, por favor. Qual que você acha que é menos arriscado? O pecador, seu João, vem aqui. Você já vai sabendo que é isso mesmo. Mas Jesus me salvou. Não tampe as suas lepras. Tira sua capa. Para que o mesmo que te regenerou, te purifique. Dia após dia. E você, despoja. Vai despojando. Vai dando coisa para tudo quanto é lado. Vai desfazendo de tudo que embaraça a sua fé. De vez em quando a gente não dá conta. De vez em quando a gente dá uma embaraçada e puf. Fica no chão não, velho. Chama um companheiro, levanta e continua. Porque você é mais que vencedor por meio daquilo ou daquele que te amou. Aí nada mais certo do que cantar de novo aquele hino 336, agora com mais propriedade, não é? Terminando esse momento, a gente vai cantar a estrofe e o último estribilho. O Cristo me amou e me livrou. Cristo. Vamos lá? Fica de pé. Que esse